E agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, vereador de Natal, Cícero Martins. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos os seus telespectadores. É um prazer grande, amigo, estar aqui na sua entrevista. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito do que você vem desenvolvendo em termos de atuação parlamentar, e há um aspecto onde, de sua iniciativa, há um questionamento sobre a situação das contas do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. É verdade. As contas do ex-prefeito, elas foram reprovadas em 2008 pelos vereadores de 2012. Essas contas, Isso já contas, com o problema de conta desde o mandato anterior ainda. Exatamente. Não foi nem o que terminou. Não foi nem julgado lá. Agora. Não. Foi a turma de 2012. Aliás, o mandato de antes de Micarla, né? Exatamente. 2008 é antes de Micarla. E aí os vereadores reprovaram as contas dele, e ele recorreu e estava sob liminar, porque é um entendimento do STF de que só quem pode tornar inelegível um candidato é a Casa Legislativa que acompanha ele. No caso do governador, seria a Assembleia. Né? Por exemplo, o governador Robson, ele teve recentemente um problema com o Tribunal de Contas, mas a Assembleia entendeu de aprovar as contas dele. Então, ele não teve problema de inelegibilidade. No caso de Carlos Eduardo, do ex-prefeito Carlos Eduardo, ele teve as contas reprovadas pela Câmara. E aí foi para o STF. E já tinha previamente parecido pela reprovação do Tribunal de Contas do Estado, e aí veio a confirmação pela Câmara. Pela Câmara. E aí, resultado, na decisão do Supremo, ele ficaria inelegível. No entanto, Barroso mudou o voto dele depois de um pedido de vistas e entendeu, monocraticamente, que a Câmara não teria por si só essa condição. Teria que ter o Tribunal de Contas reprovando, e aí a Câmara sim reprovaria. Ou seja, contra o próprio entendimento da Casa. E aí o que é que acontece? Ele deu recentemente agora, esse despacho. Então o próprio Carlos Eduardo foi candidato à eleição, depois reeleição, sob liminar. Sob liminar. E aí esse despacho. Então, quando ele deu esse despacho, o Ministério Público do Rio Grande do Norte provavelmente iria recorrer. Mas são muitos processos. Né? Eu, como funcionário do povo, como vereador, entendi, como cidadão, que tinha a prerrogativa de fazer a minha parte. Então, eu também sou advogado, sempre venho acompanhando. É o poder fiscalizador. Fiscalizador. Né? Eu acho, inclusive, o mais importante. É o mais importante. E aí eu fui ao procurador nosso, doutor Eudo Leite, tive uma conversa com ele e faltava um dia apenas para prescrever se eu não entrasse com recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E doutor Eudo me atendeu muito bem a minha solicitação, eu deixei o protocolado, o meu requerimento, e depois não conversei com ele mais, mas eu acredito que o Ministério Público recorreu. Com esse recurso, a lógica agora é o processo ir para o Supremo, o STF. E chegando no STF, se houver a lógica racional, aí realmente ele se tornaria inelegível. Que não é, quero deixar aqui bem claro para o seu espectador, para você, é a minha meta. Minha meta é fiscalizar. A minha meta é ir atrás do direito do povo. Então, poderia ser ele, poderia ser outro, poderia ser qualquer um. Não fazendo, né? Ou de sua parte, o próprio Ministério Público não recorrendo, é como se estivesse prevaricando, né? Exatamente. É como que eu tivesse deixado passar desapercebido. Eu não poderia fazer isso porque eu sabia, eu acompanho tudo. Há também problema nas contas do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, dessas duas últimas gestões, inclusive, né? Onde o Tribunal de Contas já tem parecido pela reprovação, como também da parte da própria análise prévia da Câmara, mas ainda está numa situação que não tem conclusão. Como é que se encontra hoje? Isso é uma cobrança, inclusive minha lá na Câmara, de não entender o porquê que essas contas não chegam para a gente julgar. Né? Que seja de forma favorável ou não, mas essas contas já foram resolvidas. Então, está no Tribunal de Contas do Estado e está faltando mandar. Eu não estou entendendo Alguém faz um vereador pode fazer o requerimento? Verbalmente a gente já fez. Eu, o vereador Lucena, também já falou várias vezes sobre essa situação. Verbalmente a gente já fez. Eu não fiz um requerimento por escrito ainda, não protocolei, porque eu acho que essa primeira conta já está bem na cara do que aconteceu. Já está, na minha opinião, é direito líquido e certo. Não é? O STF já se pronunciou, nós temos jurisprudências várias, que só quem pode
deixar inelegível é a Câmara. O Tribunal de Contas tem um parecer opinativo. Então, ele opina se Por exemplo, ele é favorável ou não. O vereador se comprometeria, por exemplo, de fazer essa solicitação de ofício para que o próprio Tribunal de Contas defina de uma vez por todas o direcionamento à Câmara, para que a Câmara se pronuncie? Posso fazer isso, sim. Posso me comprometer com você aqui. Porque seria importante, até porque é um dos pleiteantes e a população tem o direito de saber se afinal as contas serão aprovadas ou se serão reprovadas, né? Como já aconteceu no passado. Reprovação ficou subliminar, depois foi candidato à eleição, depois reeleição e não tem uma definição. Eu acho que a população brasileira, quando tanto se fala em justiça, que tem que investigar uma série de coisas, né? E que tem que julgar diversos processos, então isso tem que valer para Chico e para Francisco, como a gente diz, né? Tem que valer para todo mundo, né? Inclusive, Robson, na área eleitoral, né? Na parte jurídica eleitoral, isso mais do que nunca tem que ser rápido, porque o tempo passa muito rápido. Então você vê, a Operação Impacto, ela durou quanto tempo? Ela foi, acho que, em 2004. Então, ela durou aí anos para chegar realmente. Houve reeleição, etc. É um direito de você recorrer e tal. Ninguém aqui está julgando antecipadamente, mas que julgue. Que julgue porque é uma coisa rápida. Aquele que correu, que foi atrás, que fez direitinho, que prestou conta, que resolveu tudo, ele vai terminar sendo intoxicado, vamos dizer assim, por aquele que não trabalha correto. Porque ele não tem incentivo de dizer, não, eu fiz tudo, prestei minha conta. Né? Tem candidatos que ainda prestam a conta é reprovada, ele é candidato, assume o mandato ainda sobre aquela conta. Então, com o prefeito é muito mais grave, porque o prefeito é o gestor principal da nossa cidade. Né? Sem dúvida. Vereador, e o que poderia dizer de sua atuação parlamentar? Né? Algo mais que se possa compartilhar com o nosso telespectador ao longo aproximadamente a metade do primeiro mandato? Hoje, Robson, lá eu faço parte de duas comissões. Faço parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Justiça. Porque eu sou dentista e sou advogado. Então, eu me encaixei bem nessas duas áreas aí e venho realizando um trabalho nas duas comissões muito bom. A parte da Comissão de Justiça, ela é exaustiva. E aí eu queria aqui deixar claro para o cidadão que está assistindo em casa, que eu acho muito importante. A quantidade de projetos de lei que chega para a gente é um absurdo. 80% dos projetos de lei de Natal não funcionam. São muitos títulos de cidadão. São muitos requerimentos para mudar nome de rua, para mudar, etc. Não se pode banalizar a concessão do título de cidadão, né? Não se pode banalizar. Então, a gente hoje tem, eu até gosto do Asa de Águia, mas até o Asa de Águia hoje tem título de cidadão lá na Câmara. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque a população precisa de fiscalização. Nós batemos aqui com relação... E a Asa de Águia não vem de graça, não. Vem trabalhando profissionalmente. Leva todo o dinheiro daqui para a Bahia. Então, a gente precisa fiscalizar. Um ano passado, eu tive muito desgaste, né, no meu trabalho, porque eu fiz denúncias constantes sobre a iluminação pública de Natal, que foi gasto 4,5 milhões em duas licitações que só mudavam o objeto da licitação para poder passar. E hoje está aí o escândalo da Operação Natal Cidade Luz. Pois né? Que recebi, inclusive, o próprio prefeito, prefeito Carlos Eduardo. Robson, ligações de Recife, de empresários, que estavam realmente achando que eu estava indo além do que eu deveria. Então, a gente se expõe tanto, né? Às vezes, porque a gente quer que o dinheiro do povo sobre para poder fazer. O caso, muito rapidamente, do Alecrim. Era uma jogada ali de 50 milhões para derrubar os ambulantes e os camelôs. Quem é que não quer um Alecrim melhor? O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, pediu 60 milhões à Caixa Econômica. Eu tive uma conversa com o chefe de gabinete dele, pedi que dos 60 milhões, ele separasse 5 milhões para a gente organizar a vida dos ambulantes e dos camelôs do Alecrim. E aí ele poderia fazer, mesmo ilegal, porque ali não foi licitado. Não foi licitado. Não tem como você chegar e dizer, eu vou fazer uma parceria público-privada com empresários da região, tirando o camelô, fazendo boulevard, sem fazer uma licitação. Mas eu pedi 5 milhões, eles negaram. Menos de 10%, né? E aí resolveria todo aquele problema. Alecrim hoje era outra coisa que está abandonado há 16 anos. De fato, é importante que algumas áreas da cidade sejam repensadas, rediscutidas. Agora, não se pode simplesmente arrancar uma comunidade que já vive e dali sobrevive, como o caso dos camelôs, por exemplo, simplesmente para você implantar certas coisas sem saber para onde vão essas pessoas. Né? Você não pode... Exatamente. Tem gente que há 30, 40 anos vive disso, famílias, pai criou filho nessas condições e não se pode simplesmente despejar, né? Exatamente. Eu chego lá, eu ando muito naquela região, e fui lá no Alecrim, você chega a ver as crianças ali com a mãe está trabalhando, a criança ali do lado,
Entendeu? Já começa dali, já são avós que estão ali. São 50 anos, Robson. Então ninguém é contra que organize, não. Pelo contrário, era para estar organizado. Se você for na Europa, você vai ver várias regiões que tem comércio popular organizada. Mas o Alecrim está abandonado há 16 anos. E aí chegar agora, que vai derrubar o Alecrim, que vai passar um trator ali e o povo não tem para onde ir, como vereador, eu fui para a linha de frente, realmente, porque eu acredito naquilo ali. Eu acho que ali fomenta o comércio, fomenta... Os próprios comerciantes da região ali gostam, porque leva as pessoas para a área. Era só ele prestigiar com uma parcela. Coloquei uma emenda, inclusive, de 1 milhão e até hoje não saiu. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do vereador Cícero Martins, do PSL, no Boa Tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um kit de produtos Lucena para que você possa aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado pela forma que me recebeu aqui, aos seus telespectadores, que eu sou um deles, inclusive. Né? Muito obrigado. E desejo a você uma excelente semana e a hora que você precisar estarei aqui.